Boa tarde, Valadares, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos mais uma vez com o programa Voz das Assembleias de Deus, ao vivo aqui, direto do estúdio da TV Rio 2, Governador Valadares, Minas Gerais. E que bom poder estar aqui ao vivo. Já temos alguns meses trabalhado, trazendo programas bem preparados pelas competentes mãos do Rony Moura, para chegar ao seu coração uma mensagem com um pouco mais de qualidade, né, de edição. E hoje nós estamos aqui ao vivo, na liberdade que sempre tivemos de dialogar sobre coisas boas, de falar sobre a obra de Deus. E como você pode ver aqui, a minha retaguarda, o croma do nosso programa hoje, por falar em obra de Deus, né, traz o tema das nossas festividades de aniversário do Templo Central das Assembleias de Deus em Governador Valadares, que é a nossa Escola Bíblica 2014. Me tiro de cena, gente, deixa só esse croma aí, bonito, para a gente poder observar até os confins da terra, com base na palavra de Deus que está escrita em Atos, no capítulo 1 e no versículo 8, que eu quero ler para você aqui. Aliás, eu vou ler o versículo 7 e o versículo 8. Pode me retornar, por favor? A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Como você pode ler ali, nós estamos passando por uma conferência missionária e o tema desta conferência está na ordem máxima de Cristo para a sua igreja. Embora hoje em dia as pessoas estejam lotando igrejas vendendo indulgências, vendendo promessas vazias de uma falsa prosperidade que não passa de boato e mentira, para te atrair para uma rede de materialismo, de avareza e tudo mais, a palavra de Deus continua a mesma. Jesus instituiu para a igreja não a missão de triunfar nessa terra, antes pelo contrário, ele deixou claro de que a igreja nesse mundo teria muitas aflições, mas ele nos deu uma palavra de ânimo, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele estabelece a missão máxima da igreja da terra, ele diz: vocês serão as minhas testemunhas. E aí você vai para o dicionário, folhear lá uma página para achar o sentido da palavra testemunha, para que você entenda exatamente qual é o papel da igreja. Jesus nos enviou como testemunha para o mundo, e eu louvo a Deus que a comunidade dos primeiros irmãos levou isso muito a sério. E se eu estou aqui assentado nesse estúdio, e você está aí do outro lado me assistindo, é porque alguém se atreveu a atender ao chamado do Mestre e ser testemunha do seu nome, fazendo com que o seu nome chegasse ao Brasil. Nós conhecemos a história eclesiástica, sabemos muito bem como foi a expansão da igreja nos primeiros séculos, sabemos como foram os séculos os séculos negros, vamos dizer assim, né? Os séculos tenebrosos, será uma palavra muito melhor, os séculos tenebrosos vividos pela igreja ao longo da Idade Média, a Inquisição, as perseguições, as centenas de milhares de mortes provocadas, produzidas pelo romanismo em perseguição à reforma protestante. E nós sabemos de tudo isso. E Deus continuou preservando testemunhas que lhe eram fiéis, até que em 1910 saíram dos Estados Unidos os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, saindo da cidade de Chicago e dirigindo-se ao Brasil, a região norte do Brasil, a cidade de Belém do Pará, e ali começaram a testemunhar da presença de Deus em suas vidas, do portentoso poder do Espírito Santo, e essa mensagem incendiou todo o Brasil, e as Assembleias de Deus são o fruto da experiência missionária de dois homens, Daniel Berg, Gunnar Wingren, as esposas dos nossos irmãos Frida Wingren e também a irmã Sara Berg. Enfim, queridos, a obra de Deus, ela é produzida assim,
por homens e mulheres que se dispõem a fazer a vontade do Mestre. E nós estaremos passando ao longo da nossa programação de hoje, falando um pouco sobre isso, louvando a Deus sobre esta obra, glorificando a Deus pelos desafios missionários que estão diante de nós e trazendo a vocês algumas notícias sobre o que já está acontecendo na nossa festa missionária. Lembrando que a abertura foi na quarta-feira e eu já começo a dar notícias a partir daqui. Na quarta-feira, o pastor Fernando, que é o regional ali do bairro Santa Rita, dirigiu os trabalhos ao longo daquela abertura festiva que reuniu as igrejas do bairro Santa Rita e as igrejas do bairro São Cristóvão, todas as suas congregações, em 2 grandes e lindos corais, um coral de jovens e um coral de senhoras, e eles louvaram a Deus na abertura da festa, com uma série de outros eventos, e depois nós tivemos a palavra de Deus pregada pelo pastor Wellington Reis, nosso missionário ali nos Estados Unidos da América do Norte, e nos trouxe uma palavra maravilhosa sobre altares ocultos, altares escondidos, e você irá saborear um resumo desta mensagem pregada pelo homem de Deus, que falou fortemente aos nossos corações, e foi uma bênção. Daqui a pouco eu vou voltar para falar com você sobre o nosso trabalho de quinta-feira. Quinta-feira foi glória para o nome de Jesus, foi uma maravilha, um culto com uma grande manifestação do Santo Espírito de Deus. E ontem à noite também, vamos falar um pouquinho do culto de sexta-feira, onde o pastor Jander Magalhães, pastor presidente das Assembleias de Deus em Ipanema, Minas Gerais, ele nos trouxe a palavra de Deus, e essa palavra foi de uma riqueza tremenda para a nossa edificação, quando ele falou de uma parceria estabelecida por Deus com a igreja, como um conjunto, né, como a coletividade da igreja, mas também uma parceria estabelecida por Deus entre Ele próprio e cada um cristão. Cada um cristão é responsável pela obra missionária. E foi assim. E hoje não está sendo diferente. Temos, ao longo do dia hoje, palestras bíblicas maravilhosas. Temos um pastor missionário nosso africano, é um missionário autóctone. Na língua missionária, significa dizer que ele é um local, não é? É um missionário nativo, vamos dizer assim. É um africano alcançado pelo Evangelho, que hoje está pregando o Evangelho para africanos como ele, do país de Angola. Esteve conosco hoje pela manhã, estará conosco à noite. E olha, Deus tem feito coisas prodigiosas. Mas como nós estamos falando hoje da abertura da festa, do culto de quinta-feira, eu vou chamar a primeira canção que foi apresentada ali. É um grupo de louvor, é um quarteto que esteve conosco, o quarteto Castelo Forte, cantando uma linda melodia, um clássico da música evangélica, a música Grandioso És Tu. Na voz do quarteto Castelo Forte, Grandioso És Tu. E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais desta bênção que está sendo a nossa semana de festas, Congresso de Missões das Assembleias de Deus de Governador Valadares. Vamos lá. De poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos, porque Deus está neste lugar e tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, e não há outro semelhante a ti, e não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? Aleluia, vamos juntos adorar o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
Eu quero junto a tua santa, só assim comigo. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso grandioso és tu, grandioso és E é assim que foi, meu querido, esse louvor maravilhoso que nos eleva para mais perto de Deus. Na verdade, a música evangélica nunca foi tão prodigiosa como tem sido no dia de hoje. Não apenas em qualidade de gravação, como também na quantidade de mídias disponíveis, não é? Quantidade de cantores, quantidade de grupos, quantidade de estilos. A música evangélica está se tornando uma referência no Brasil. Porém, a adoração a Deus é outra coisa. O louvor a Deus é outra coisa. Muito temos ouvido de músicas triunfalistas, que nada mais fazem do que adorar ao próprio homem. Não é? Se eu começar a falar aqui as frases, você vai entender. Eu já ouvi isso mesmo, pastor. É verdade, isso não é louvor. Não, isso não é louvor não, querido. Isso é uma mensagem exatamente contrária à mensagem do Evangelho. Quantas músicas ditas evangélicas você já ouviu por aí com a seguinte ideia? Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu por baixo, vai ter que te aplaudir. Já ouviu essas conversas? Não tem nada de Deus nisto. Porque o ensino de Jesus é, se você quiser ser grande, seja pequeno. Se você quer ser o primeiro, se faça o último. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sede meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo. De modo que essas conversas que temos ouvido têm muito de adoração humana, de triunfalismo vazio, de uma proposta de vitória que está divorciada do Evangelho.
Porém, o verdadeiro louvor é aquele em que o homem se humilha debaixo das potentes mãos de Deus e glorifica a Deus, dizendo: grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu. E a gente fica viajando nesses louvores e adorando a Deus nessa festa maravilhosa. Gente, essa festa tem sido um marco na nossa vida, na vida da igreja de Governador Valadares. Por quê? Porque por um esforço muito grande do nosso pastor presidente e também da equipe organizadora desse evento, principalmente do pastor Heber Gonçalves e do pastor Bruno Marinho, que são os responsáveis pela ação missionária de Governador Valadares, Associação Missionária de Alcance Internacional, são presidente e vice-presidente da AMAI. Esses dois obreiros fizeram um grande esforço para trazerem ao Brasil, trazerem a Governador Valadares os missionários enviados por esta igreja e que estão fazendo a diferença no mundo. Estão conosco o pastor João de Souza e sua esposa missionária Sandra, irmã Sandra, que são os nossos missionários na Europa. O pastor João de Souza está em Portugal fazendo a obra de Deus e eu estive ali já por 2 ocasiões junto com ele, acompanhando o trabalho e voltei maravilhado com o que vi de igrejas abençoadíssimas. A igreja de Seixal, na Grande Lisboa, por exemplo, nós encontramos diversas nações dentro daquela igreja. São brasileiros radicados em Portugal, portugueses muitos, franceses, africanos de diversas nações da África, sobretudo das nações de língua portuguesa da África, igrejas que estão cheias de pessoas adorando a Deus, mas estão cheias da glória e do poder de nosso Senhor. Da base missionária de Portugal, o pastor João de Souza já está com igrejas brasileiras na França, tanto em Paris como em Bourbon, e também com igrejas brasileiras na África, em Angola, em Moçambique, enfim. Deus está realizando na vida do missionário João de Souza e da irmã missionária, irmã Sandra, sua esposa, uma obra gloriosa na Europa, a obra que você precisa fazer parte dela através de suas orações, de suas intercessões. Então, quando você for buscar a Deus, lembre-se do pastor João de Souza, da missionária Sandra, para que Deus continue usando eles ali em Portugal, na França, em outros países da Europa, por que não? Incendiando uma Europa que precisa de Deus, uma Europa que está vivendo o pós-cristianismo, uma Europa que está de costas para o Senhor, e só o Brasil, repito, só o Brasil, esse fogo pentecostal brasileiro, só o Brasil, pode ser um instrumento de Deus para resgatar não apenas o continente europeu, mas todo o mundo. Então, se você quiser ouvir da boca do pastor João de Souza as experiências que Deus lhe tem dado ali na Europa, então você é o nosso convidado para estar conosco em nossas festas. Enquanto eu estou aqui falando com você, eles estão lá, testemunhando para a igreja, abençoando os irmãos, comunicando vida. Aliás, ali na porta do Templo Sede foi montada uma tenda em que vários artigos africanos estão expostos e sendo vendidos como souvenirs, como lembranças, mas cujo objetivo maior é arrecadar fundos para que a obra de Deus continue sendo realizada em Angola. O pastor João de Souza trouxe uma equipe e ele está ali, então eu mesmo comprei um cachecol bonito, escrito com a bandeira da Angola, com o nome do país, guardei ele em casa, e vai servir sempre para mim de uma referência de que minha mão também está na obra missionária através desse pequeno esforço que a gente fez. Então, você vai ter contato não apenas com o pastor João de Souza, mas também com o missionário Valdir Júnior, que é o nosso missionário ali na Argentina, na região da Grande Buenos Aires. O missionário Valdir está aqui com a sua esposa, a missionária irmã Reuane, e ambos estão comunicando também o que Deus tem feito em terreno argentino. Você sabe que a Argentina está passando por uma das crises econômicas mais graves de sua história, mas nós, Valadares, as Assembleias de Deus Valadares estão lá, investindo naquela nação, mantendo lá esse missionário, mantendo sua esposa, e não apenas os dois, mas também o missionário Edson Camilo e sua esposa, a irmã Lene Albert, estão conosco também. O missionário Edson, ele fica no norte da Argentina, enquanto que o missionário Valdir Júnior trabalha na região da Grande Lisboa, da Grande Buenos Aires. Ali em Buenos Aires ele preside a missão na Argentina, o missionário Edson Camilo ali mais ao norte, fazendo a obra de Deus junto com as suas famílias, levando para aquela nação uma palavra de esperança.
A igreja de Valadares já investiu ali na Argentina na construção civil, mantendo os missionários ali na edificação de templos, mantendo os missionários ali no trabalho assistencial para comunidades carentes, sobretudo no norte da Argentina, que é muito pobre, muito carente, mas nós estamos ali fazendo esse trabalho também. Então, para nós, assim, é uma alegria termos os nossos missionários conosco, nesta feira de missões, trazendo relato, e nós temos ouvido coisas maravilhosas que Deus tem feito através da vida dos irmãos. Desde quarta-feira. Na quarta-feira já estavam conosco ali no púlpito, e nós iremos ouvir mais uma canção agora, apresentada pelos grandes corais, e é possível que nessa apresentação você possa ver em alguns flashes a presença do pastor Valdir Júnior, do pastor Edson Camilo e do pastor João de Souza, nossos missionários além fronteiras da nossa nação. Vamos louvar a Deus agora com os grupos de louvor que se apresentaram ali, e daqui a pouco a gente retorna para mais uma palavra, e aí sim caminharemos para ouvir um trecho da mensagem que foi pregada na noite de abertura do nosso Congresso de Missões. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Senhor.
É isto aí, minha gente. E a gente vai louvando a Deus, chamando Ele de santo, de poderoso, porque é tudo isso mesmo que Ele é. Nós estávamos ali perplexos diante daquela grande multidão numa noite de quarta-feira. Uma quarta-feira cansativa após um dia de trabalhos, não é? Dia de trânsito pesado que a nossa governadora Valadares tem apresentado. As igrejas da região do bairro Santa Rita e do bairro São Cristóvão se reuniram nesse lindo coral para apresentarem a Deus esse louvor, que foi apresentado nas 3 línguas oficiais da América, porque aquelas igrejas estavam naquela noite representando em missões o continente americano. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira foi a vez da Oceania ser representada, Austrália, Nova Zelândia, enfim, os países que compõem o continente da Oceania. E ontem à noite, em missões, as igrejas do bairro de Lourdes, do bairro Turmalina e do bairro Jardim do Trevo representaram ali, no Templo Central, o continente americano, depois Oceania, e ontem foi o continente europeu, o continente asiático, com toda a sua diversidade. Tivemos uma apresentação maravilhosa, tocante, profunda, que falou aos nossos corações, com pessoas com trajes típicos de todas as tendências culturais da Ásia, indianos, árabes, judeus, japoneses, coreanos, de todas as nações asiáticas. Nós tínhamos ali uma representação com a indumentária própria, com a linguagem própria, uma dramatização linda que nos levou às lágrimas e alegria de saber que esse Deus de tanta diversidade, de tanta criatividade, de tanto poder, criou a tudo isto, e Ele ama a todos e a todos quer salvar, e entregou para nós a responsabilidade de ir à Ásia, dizer ao chinês, ao japonês, dizer aos moradores do Tibete, da Mongólia, enfim, das Coreias, de todas as nações, dizer a eles que Jesus os ama, que morreu na cruz para salvá-los e que espera que eles o recebam como seu salvador pessoal. Coisa linda, coisa maravilhosa. Hoje à noite, as igrejas do bairro IP, do bairro São Raimundo e do bairro Vila Parque Ibituruna estarão representando a África, com toda a sua diversidade cultural, religiosa, enfim, política. Algo lindo que será apresentado ali à noite. A África estará sendo representada e nós temos missionários em África, como também temos missionários na Europa, na América. Hoje à noite, a África será lembrada. Temos um missionário africano aqui conosco e será uma bênção. Você é o nosso convidado especial. Ali, na Rua Afonso Pena, esquina com Benjamin Constant, Rua Afonso Pena, 3.384, Centro de Governador Valadares. Temos uma noite festiva de missões. E Deus vai fazer coisas maravilhosas em nosso meio. Porque você não estava lá para ver, não é possível ver. E essas poucas imagens não podem te transmitir exatamente o que nós vimos acontecer ali naqueles cultos. Grandes manifestações do poder do Espírito Santo. Pode ir tranquilo, querido. Você não vai ser constrangido a beber água de não sei o quê. Você não vai ser constrangido a levar para casa qualquer tipo de símbolo místico, porque isso não tem nada de cristão. Querido, vou usar agora uma frase do meu pastor, pastor Salatiel. Eu estou disposto a pedir perdão de joelho a qualquer um que me provar na Bíblia que existe, que Jesus, que os apóstolos ensinaram alguma coisa sobre isto, que nós estamos vendo aí sendo chamado de evangelho. Você vai hoje à noite ali na igreja. O que você vai fazer lá? Você vai fazer exatamente o que os apóstolos de Cristo faziam quando se reuniam. Eles cantavam hinos a Deus, eles oravam ao Senhor e eles ouviam a palavra de Deus. O que nós estamos pregando é o evangelho apostólico, o evangelho autêntico, o evangelho bíblico. E você é nosso convidado para estar ali. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo opera, cooperando com sinais e maravilhas que Deus tem reservado para nós. Eu tenho mais um louvor para cantar com você agora. Mais um louvor com o Quarteto Castelo Forte. E logo após esse louvor eu volto só para dar um tchauzinho para você. E você vai ouvir uma boa parte da mensagem que foi pregada pelo pastor Wellington Reis. Mas por enquanto, vamos louvar a Deus com o Quarteto Castelo Forte. Vamos lá.
Aleluia, vamos adorar o Senhor. Oh Deus, o Deus da montanha é o Deus do vale. Se você está sendo provado, tenha certeza que você é o amado de Deus. E o Senhor só prova aquele quem Ele ama. Aleluia. Do alto da montanha, prazer, se a vida satisfaz, mas se você desce ao vale, não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo vale. Nas provações que o auxílio traz, Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas só amanhã tens alegria. Palavras de fé do alto da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas é do vale, em meio às lutas e provas, canto a fé, irmão, provada será, pois o Deus da montanha é o mesmo vale. Nas provações teu auxílio traz, Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas para amanhã tens alegria. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas para amanhã tens alegria. É isso aí, meu querido irmão, minha querida irmã, um pequeno resumo daquilo que nós vivenciamos ali na noite de quarta-feira. Quem me dera ter tempo para te dizer o que nós temos experimentado na noite de quinta, na noite de hoje, de ontem, ao longo do dia de hoje. Mas eu não posso te dizer o que nós experimentamos, mas eu posso compartilhar com você o que eu vou experimentar hoje à noite. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo muito forte para o nosso coração. E eu quero que você esteja lá.
Estamos te esperando aqui na Afonso Pena, esquina com Benjamin Constant, o templo central das Assembleias de Deus de Governador Valadares. Vem estar conosco a partir das 19 horas. Você viu o tempo, como é que está, não é? Então chegue cedo, procure um lugar bem confortável ali à frente, pertinho de nós no púlpito. Eu estarei hoje na direção do culto. Deus já tem se provido daquele que será o pregador da palavra, e para nós vai ser uma riqueza ter você ali conosco, ok? Eu vou te deixar agora com a ministração da palavra de Deus por intermédio do pastor Wellington Reis, e eu espero no Senhor poder te ver hoje à noite no Templo Central, te dar um abraço e dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E até hoje à noite, para você que crê que Deus tem algo para a sua vida ali no Templo Central. Até lá. América, agradeço tudo ao Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. Também me foi concedido a liberdade. Sei que esta igreja, a organização deste trabalho, escolhera um tema para estas festividades, nesses dias, mas à noite me concederam a liberdade de ficar de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocasse no meu coração. Todos encontraram Josué capítulo 4 e o verso 9, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Eu gostaria que você fizesse a leitura juntamente comigo, em nome de Jesus. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Curva sua cabeça. Pai eterno, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero render ao Senhor, tributar ao Senhor neste momento toda exaltação. A tua palavra fora lida nesta noite, e eu sei que ela por si só pode fazer o que lhe apraz, porque é a tua verdade, independentemente da ajuda humana. Mas eu entro na tua presença mais uma vez nesta noite e peço ao Senhor com humildade no coração, permita-me em nome de Jesus extrair algo da tua palavra para que venha de encontro à necessidade da tua igreja. E o povo de Deus diz amém e amém. Glória a Jesus. Nesta noite eu quero pregar debaixo de um tema: altares encobertos. Muitas das vezes nós humanos questionamos aquilo que acontece em nossas vidas, e não é diferente nesses dias. Nesses dias que eu estou dizendo, após, se você voltar um pouco, no capítulo 1 do livro de Josué, ele recebe uma palavra vinda diretamente de Deus para ele. No capítulo 1, o verso 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Guarde isto no seu coração, obreiros que estão na minha retaguarda, toda a igreja que estão aqui nesta nave. O sonho maior de um homem na face dessa terra é ver alguém que é melhor do que ele, ou que está ocupando uma posição que é galgada por muitas pessoas, trazer uma boa notícia. Mas nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, eu acredito que este privilégio que Josué teve é o maior privilégio que um homem mortal possa ter: ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus falou com Josué. Quantos estão aqui e gostariam de ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é a melhor voz que existe. A voz de Deus é a voz mais santa que existe. É a voz do nosso Deus. É a voz do Todo-Poderoso. Josué teve este privilégio
de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nunca que ela vem sozinha. A voz de Deus sempre vem acompanhada de algumas coisas. Quem nesta noite, em nome de Jesus Cristo, gostaria de receber tudo aquilo que a voz de Deus tem para a sua vida? Gostaria de receber aquilo que Deus tem para o seu ministério, receber aquilo que Deus tem para o seu casamento, aquilo que Deus tem para o seu futuro? Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Eu sei que talvez é assustador alguém pedir a alguém para levantar as suas mãos, mas está na Bíblia. A Bíblia diz no Salmo 134 e o verso 2, que é para nós levantarmos as nossas mãos no santuário e render glórias a Deus. E eu obedeço a Bíblia e quero crer que você também quer obedecer. Levantar a mão para exaltar a Deus. É a melhor coisa que um homem pode fazer. É render-se diante do senhorio de Cristo Jesus. Ei, meu querido irmão, eu começo a pregar nesta noite na autoridade do Espírito Santo de Deus, sentindo a presença dele. Sentindo a presença de Deus. Abrir esse congresso, abrir essas festividades com a presença de Deus, irmãos, é o melhor congresso, é a melhor festa. A presença de Deus é melhor do que a presença da prefeita dessa cidade. É melhor do que a presença do governador desse estado. É melhor do que a presença do presidente ou da presidenta desse país. É a presença do Todo-Poderoso. A presença de Deus, irmãos, nos garante vitória. Guarda isso no seu coração. Eu ouvi as irmãs cantarem nesta noite. E elas cantavam a respeito dos 300. Em uma passagem desta música, elas disseram assim: há momentos que Deus resolve agir diferente. Há momentos que Deus quer confundir aqueles que são. Há momentos que Deus quer trabalhar. E quando Deus trabalha, não há para ninguém questionar. Quando Deus fala, não tem para ninguém questionar a voz de Deus. Quer ficar com a voz de Deus nesta noite? Fica tranquilo. Quer ficar com a voz de Deus nesta noite? Exalta Ele. Quer ficar com a voz de Deus? Glorifica Ele. Rende-se a Ele nesta noite. Tributa a Ele toda exaltação. Josué ouviu a voz de Deus. E é tão bom ouvir a voz de Deus que no capítulo 1 e o verso 17, eu até marquei. Observa, Deus havia prometido a Josué que ele seria com ele. Que promessa maravilhosa. Que promessa grandiosa. É você ouvir a voz de Deus e Deus dizer, falar assim: olha, eu vou ser contigo. É melhor, eu sei que a palavra do apóstolo Pedro vale. Sei que a palavra de Paulo vale. Sei que a palavra, irmãos, de um homem de Deus vale. Mas quando a palavra vem da fonte, quando a palavra vem diretamente do céu, quem é que pode questionar algo assim? Deus havia dito para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas observa no capítulo 1 e o verso 17, o que é que o povo falou para Josué. Eu gostaria que alguém abrisse sua Bíblia. Aqui que está aqui na minha retaguarda, por favor, leia esse versículo. O que foi que o povo falou com o homem de Deus chamado Josué? Quem disse foi o povo. O que é que está escrito aí? Capítulo 1 e o verso 17. Pastor Bruno, por favor. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. O povo colocou o ministério de Josué à prova. Foi o povo que fez isso. Da mesma maneira que nós ouvimos Moisés, da mesma maneira que nós fomos fiéis a Moisés, nós vamos ser a você. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo. Colocar o ministério dele à prova. Está na Bíblia. O povo confrontou Josué dizendo: olha, nós vamos te ouvir. Porém, nós queremos uma prova. Deus tem que falar contigo igual ele falou a Moisés. É assim que nós somos. Quando alguém é usado por Deus, quando alguém
Deus fala com ele, e esse alguém não está perto de nós mais, e chega uma nova pessoa para falar a respeito do mesmo Deus, a gente coloca em questionamento. Colocaram Josué. Josué, só vamos acreditar em você se tiver sinal de Deus na sua vida, como teve na vida de Moisés. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que após estas palavras daquele povo, parece que isso era surpresa para Josué. Deus sabe o futuro. Deus conhece todas as coisas. Observa o que Deus já havia dito a Josué no capítulo 1, verso 5. Pastor Bruno, leia de novo agora o verso 5. Isso é importante, a igreja acompanhar o que Deus tem para a minha vida e a sua vida nesta abertura dessas festividades. No verso 17 o povo questiona, mas no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Parece que eu vejo Deus sabendo que alguns momentos depois o povo iria questionar Josué. Deus já havia avisado para ele: Josué, fica tranquilo. Deus dá a resposta antes que a pergunta existe. Talvez você não esteja me entendendo. Só Deus tem a resposta antes que o problema existe. Ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Se você acha que é surpresa nesta noite, querido irmão, a sua presença aqui não é. Deus já sabia que você iria estar aqui nesta noite. Deus sabe quantos aleluias você vai dar aqui nesta noite. Deus conhece o seu glória a Deus. Se você está de acordo comigo, ei meu irmão, levanta a mão para o céu. Começa a glorificar o nome dele. Começa a exaltar o nome dele. O seu aleluia, o seu glória a Deus pode até ser surpresa para o irmão da esquerda ou da direita, mas Deus já sabe. Ninguém pega o nosso Salvador de surpresa. Ele sabe de tudo. Eu estou tentando dizer que talvez a doença que está aí com você hoje é surpresa para a medicina, mas para Deus não é. Deus já tem um milagre reservado para a sua vida. Deus já tem nesta noite. Aleluia. 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 Aleluia, irmãos, quem é que surpreende Deus, pastor Jadson? Quem é? A pergunta que eles fizeram para Josué, Deus já tinha preparado o coração dele. Dá para você dar um glória para ele? Dá para você. É por isso que eu não preocupo com muita coisa. É por isso que eu não estou preocupado com muita coisa, irmão. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. É do jeito dele é melhor. Do jeito do Salvador é melhor. Não preocupa com o seu casamento. Não preocupa com muita coisa. Entrega na mão de Deus. Deus sabe a sua necessidade. Se você colocar na mão dele, se você confiar na mão dele todas as tuas necessidades, na hora dele, ele chega. Guarda isso aqui. O povo questiona Josué. Vamos para o texto que lemos. Agora Josué, Deus sabia que ministério não é fácil. Eu fico imaginando o pastor Salatiel Fidel de Souza, não a título de bajulação, mas a título de gratidão e consideração. Alguém para chegar a essa idade, eu fiquei olhando os olhos dele, e não somente eu, acredito que os outros irmãos também fizeram isso. Quando ele olhou a igreja cheia, maravilhosa, quando ele olhou as irmãs cantando, e eu comecei a observar, que alegria deve estar sentindo o pastor dessa igreja. Que alegria esse homem deve estar sentindo. Porque quando ele começou não foi assim.
Quando ele começou, e você sabe que todo começo não é fácil, a desconfiança acontece, e isso é normal, a gente não tem que questionar, você não tem que falar nada, mas eu acredito que no ministério do pastor Salatiel e dos demais irmãos que estão aqui, houve muita desconfiança, houve muitas pessoas que questionaram a ele, mas eu acredito que Deus estava vendo a igreja desse dia de hoje. Quando Deus chama um homem, Deus vê o futuro. Quando Deus chama alguém para uma posição, Deus sabe aonde é que ele vai usar essa pessoa. Deus estava preparando Josué. Josué, vai acontecer desafios da sua vida, mas não se preocupe. Não se preocupe com isso, Josué. Tem alguém preocupado aqui nesta noite? Tem alguém que está preocupado aqui nesta noite? Não é jargão de pregador. É que nesses últimos dias são tempos tão difíceis que a preocupação tem achado espaço no coração da humanidade e tem feito moradia. Mas em nome de Jesus eu te convido nesta noite a arrancar toda a preocupação e confiar naquele que reina e vive para todos sempre. Eu fico pensando, Deus dá uma ordem, Josué, vai ter batalha. Josué agora começa a se preparar. Tem uma palavra de Deus na minha vida? Conhece como é que está tudo? Já ouvi a voz de Deus? O povo está questionando, mas eu vou para a batalha. Porque ir para a batalha com a palavra de Deus, com esta certeza, é a melhor coisa que possa existir na vida de um homem ou de uma mulher. Mas isso não isenta você de trabalhar. Porque Deus diz, esforça, Josué. Irmãos, um amigo falar para o outro esforçar, ele pode, na visão curta, humana, na ótica humana, ele pode estar vendo algumas dificuldades. Mas o Deus Todo-Poderoso virar para um homem e mandar ele esforçar, Deus sabia que o que estava por vir não era fácil. Deus sabia que não era fácil o que estava para acontecer. Milagres, Deus sabia que existia. Quem é que precisa, irmãos, esforçar para ficar alegre com os milagres? Não precisa. A gente precisa esforçar para receber os milagres. Mas depois que o milagre já aconteceu, já existe, ninguém precisa esforçar mais. É por isso que eu não me encurvo para Miriam. Ela glorificou a Deus e isso é muito lindo. Mas ela só glorificou a Deus depois que atravessou o Mar Vermelho. Eu queria ver Miriam dançar antes de atravessar o Mar Vermelho. Quem dança antes de atravessar o Mar Vermelho, usa a fé que Deus deu. Ei, meu querido irmão, quem dança antes de acontecer as coisas, quem acredita em você, antes de você ser alguém, irmãos, é só quem tem a visão aguçada espiritual nesta noite. Ei, meu querido irmão, deixa eu te dizer alguma coisa. Olha para sua filha que está nas drogas hoje e vê ela amanhã aqui adorando a Deus. Aí você glorifica ao Pai. Olha para aquela pessoa que está bebendo, que está fumando, que está no mundo mal e acredita que Deus vai ouvir as suas orações e passa a vê-la aqui nesse púlpito pregando a palavra. Só aqueles que confiam em